Olá, boa tarde. Estamos nós aqui, Bernadette Brandão e Gabi Garcês Duarte, para falar um pouquinho sobre o slow design e o slow design na moda hoje. E esse espaço de uma criação coletiva sobre como que a gente co-constrói conhecimentos, né, para gerarmos a sustentabilidade. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa se reconhecer como pessoas capazes de gerar a sustentabilidade coletivamente. Então, quero te agradecer e, em especial, a Isabel Chimelli, que está abrindo esse espaço para a Escola Design ao Vivo e a gente poder falar sobre esses assuntos tão importantes para a nossa vida atual. Bom, quando eu falo com a Gabi, a gente tem uma proximidade bem grande, porque a gente se encontrou nesse espaço de o que é sustentabilidade, como que se faz sustentabilidade. E foi com uma grande honra que ela veio participar do programa de ecodesign da turma de 2014, né? E, e nisso, todos os questionamentos que ela tinha em relação a como que seria o ecodesign na moda. A Gabi, além de ter feito ecodesign, ela já vinha com um mestrado na área de moda. Era um mestrado em moda, arte e antropologia. Depois disso, ela vai acabar se aprofundando num doutorado. E isso foi, assim, incrível, sensacional. Muito recentemente, ela traz a sua defesa de tese relativa ao Green Economy. Imaginem, a economia verde na moda. É incrível, né? É bem isso que nós estamos precisando no tempo de agora. Já entre e complemente. Como que foi, assim, todo esse trajeto? Eu acho que você tem muita coisa a contar para nós. Sim, a escola Design ao Vivo, para mim, foi fundamental para eu entrar nesse mundo, nesse universo de pesquisa em design e sustentabilidade, né? Acho que a noção não, né? Um conhecimento aprofundado que eu tive sobre ecodesign me tirou mitos, né? Me trouxe uma nova realidade, me tirou mitos, assim, no sentido de que eu já tinha curiosidade sobre sobre a sustentabilidade, eu tinha muita curiosidade também sobre a perspectiva social, né? Se existia de fato trabalho escravo, o quanto isso era verdade ou era falação, né? Porque eu já vinha trabalhando com moda há algum tempo e sempre teve essa fala, né? Esses escândalos. Ah, tem criança trabalhando para fazer o seu tênis da Nike, tem criança trabalhando para fazer isso, aquilo, ou tem escravidão na moda. Então, mas nunca, de fato, eu tive acesso a uma pesquisa, né, sobre isso, que me falasse, sim, isso é verdade, não é falação. E acho que o ecodesign me apontou caminhos para eu encontrar o que de fato acontecia de insustentável na moda e como que eu fazia, né, para responder a isso de acordo com o meu contexto. No caso, eu tinha uma loja, né, estava na minha segunda loja, que era a Album Hits. E então, entendendo que existiam outros problemas também, né, além da escravidão moderna ou trabalho análogo à escravidão, como, por exemplo, né, a questão da pegada de carbono, né, da moda globalizada, né, o quanto que a gente tem aí de emissão de gases de efeito estufa, ou os materiais, né, o quanto que tem aí de materiais, por exemplo, de matéria-prima não renovável, né, como do petróleo. Como que isso poderia se tornar menos grave, né? Me foi bem importante e eu consegui fazer a ponte com o que eu já estudava, que era moda, cultura e arte. E no design, no doutorado em design, eu consegui, a partir do momento que eu já tinha essa base
de conhecimento bem estruturada, eu fui para o entendimento de uma relação mais complexa para o lado da economia, né, que é a economia verde ou a green economy, então eu pude agregar graças ao que eu já tinha de base, senão eu ia ter que começar do zero a pesquisar o que era ecodesign e talvez não chegasse no entendimento mais complexo a respeito da economia verde, assim. Gabi, até eu queria te colocar assim que você foi uma aluna, uma colega, uma amiga curiosa. E você se preocupou muito com a questão ligada às pessoas, as mãos que fazem as roupas, né? E isso eu achei sensacional. Não são todas as pessoas que têm essa ligação em relação a pessoas ou quem é que está fazendo a produção dos objetos, da moda ou das coisas, até dos nossos alimentos, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas estão esquecidas de quem que produz a nossa vida, né? A nossa vida, ela é uma rede de seres, né? Que sustentam a nossa vida. E o Slow, particularmente, vai trazer esse aspecto. Então, eu trago aí esse ponto da sua curiosidade, que era reconhecer como que a gente traria mais visibilizado, né? Mais visível as pessoas que estão por trás de um objeto ou da moda. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Sim, até pensando agora, né, acho que essa minha preocupação com a mão de obra, com as pessoas, com os nomes além das mãos, né, os rostos, né, que estão envolvidos na produção dessas roupas, pode ter vindo um pouco juntando assim o fato de eu já ter trabalhado bastante com confecção, né, desenho. Eu sempre atuei mais na área de desenvolvimento criativo, mas também quando a gente está desenhando uma roupa numa empresa, a gente tem que ir até a confecção, conferir se está dando certo a serigrafia, a costura, se não está faltando aviamento para finalizar aquela produção. Eu tive também uma loja que era Lambi e eu mesma que desenhava e cortava, mas trabalhava com modelista e confecção. Então, eu ficava sempre fazendo essa correria, né, de facção, corte, serigrafia, entre outros acabamentos. E sempre me vi na situação de ter que me relacionar com as pessoas que faziam isso, né? Atender telefone, ligar. E percebi também que a gente tem essa interdependência, né? A gente não existe uma produção de fato independente. Até quando eu fui fazer mestrado em São Paulo, no Senac, a minha orientadora, Maria Eduarda Guimarães, ótima, linda, eu falei, eu quero falar sobre moda independente. Ela me deu uns textos para ler, ela falou, então pense sobre isso, né? E daí, naqueles textos que ela me deu, inclusive um que era do Insubversível, né, do Baudrillard, eu consegui entender que, na verdade, não existe nada independente, nem fora de um sistema maior, assim, né? A gente pode ter uma marca de moda fora do mainstream, como as que eu tive, né? Ou seja, não está aí no mercado de massa, talvez, mas não existe uma moda independente, né? Porque a gente depende tanto das pessoas que estão fazendo várias roupas e seus acabamentos, quanto dos consumidores, dos colegas de trabalho, das trocas de ideia que a gente tem com outros, né? E fora isso, estando no varejo, assim, né, no dia a dia de uma loja, eu também me deparei muito com a desvalorização das pessoas sobre as roupas. Isso é caro, isso aqui nossa, uma calça jeans é R$ 300, que absurdo, ou então uma roupa de bebê, o preço de uma roupa de adulto, que absurdo, né?
E como eu já tive na confecção, né, eu sempre pensei, não é absurdo, porque eu sei quantas operações vai em algumas roupas, ou tenho uma ideia, né? Até antes de vir para o programa, né, eu fui matar a curiosidade, quantas operações tem para fazer uma calça jeans, por exemplo. E, ou seja, qual seria um passo a passo de se fazer essa calça jeans? E aí entendi que algumas, né, um jeans básico, 5 pockets, que a gente chama, né, que tem aquele bolso de moedinha, 2 bolsos atrás, os 3 bolsos na frente, barra, rebite, zíper. Nossa, eu já me cansei só de pensar em tudo isso. Gente, é muita tarefa. 49 operações, Ber. E se a gente for ler que a ficha técnica tem o passo a passo operacional, cansa mais ainda. Porque você fala, nossa, pessoa para botar esse bolso traseiro, por exemplo, primeiro ela fez alguém já cortou, depois ela fez numa costura antes, daí depois ela passou, aí vai lá, faz a costura em volta, rebita, né? Então tem muito passo a passo numa peça. E mesmo numa peça de criança, de bebê, não é porque ela é menor que tem menos passo, talvez tenha menos tecido, mas o trabalho braçal é o mesmo, né? Ou bem semelhante, assim. Então, eu fiquei pensando, né, junto daí com as pesquisas de ecodesign no design ao vivo, se eu não podia me aprofundar nisso, porque, né, o que está acontecendo que as pessoas estão achando que uma peça de roupa não vale isso? Tem várias questões, né? Mas uma delas é a própria desvalorização do trabalho mesmo. Existem pessoas que não estão recebendo para que alguém consiga comprar barato uma roupa. Existem pessoas com um poder de compra baixo, obviamente, né? E existem pessoas com poder de compra baixo ou alto ou médio querendo comprar muitas roupas, né? E também ainda por cima existe grandes e grandes empresas com milionários da Forbes no poder que estão a fim de manter o lucro deles crescente, né? Muito crescente, mesmo que para isso eles tenham que deixar pessoas em situação de escravidão. Gabi, então, bem nesse ponto, é o ponto que para nós todos, dentro né, do programa, quando a gente estava fazendo, e você trouxe essa informação, nos deixou todos chocados, né? Porque uma coisa é a gente ver assim, o preço de uma roupa e imaginar o custo dela, né? Uma outra coisa é a gente entender quantas pessoas fazem parte desse processo produtivo e o quanto elas ganham. E você trouxe justamente essa informação, que eu lembro, na época a gente viu filmes, né? E você trouxe até quem trabalhava na área de jeans na China, que ganhava centavos, né? 50 centavos. Você pode fazer um pouquinho de referência a isso, trazer esse ponto? Tem alguns dados aqui abertos. A gente viu juntos um pedaço do documentário que fica a indicação para quem está vendo, ouvindo, que é o China Blue, ou China Blue, de 2008. Vocês acham inteiro esse documentário no YouTube e mostra uma menina que vem de uma cidade do interior e vai para um centro fabril de jeans, não me lembro qual cidade da China. Ela tem 15 anos, ela vê uma oportunidade dela finalmente ganhar dinheiro para a família dela. Assim, ela entra na lógica que é bem clara do trabalho análogo escravo, que é primeiro o sonho de ter conseguido um trabalho que vai ter onde morar, né? E ela consegue aprender, ela não precisa nem saber costurar muito bem. Porém, ela entra lá e ela entra que ela é uma menina que tem
como, né, falam os budistas, tem um brilho nos olhos, porque aquela menina, ela parece que ela não fica triste em nenhum momento, assim, ela tá tão esperançosa daquilo que ela não percebe que ela está sendo explorada. Então ela vai dormir num quarto de duas beliches e de repente ela percebe que tem muita gente trabalhando, ela tem horas extras que são anunciadas quando ela está descendo para fazer o horário dela. Tem uma placa no corredor, hoje, turno de 24 horas. Ou seja, avisam quando ela está chegando no quarto que ela vai costurar, que ela não vai dormir aquela noite. Né? Ela não recebe, ela não vê o salário dela chegar, e ali não aparece nesse documentário, mas em outros a gente pode ver, porque eles geralmente se cobra o quarto, se cobra a máquina de costura dessas pessoas, e elas nunca veem os seus salários. Ela consegue sair um dia do quarto dela, que é no ano novo, ela não consegue ver a família dela, dá até uma angústia de tristeza. E ela vai... Ela vai ver vitrine naquela cidade para ver as roupas, e fala que ela que faz, assim, é muito triste. Gabi, desculpa. Ai, eu tô aqui, já tô chorando junto com você. Me desculpe trazer esse assunto assim, né? Ele é muito tenso, né? Acho que eu tô no momento hormonal como mãe muito forte. Que vida. É terrível, Ber. E assim, é importante, porque daí são jeans que vão ser vendidos aí super baratos, ou até nem tanto com essa inflação hoje em dia, ou desvalorização, mas que tem esse sofrimento para chegar até a gente, né? E aí tem salários, assim, eu achei dados tem dados, se a gente procura, não sei como que está hoje, né, com essa política desses últimos 4 anos, mas era fácil de achar em sites sobre exportação a média dos salários em cada país quando é recebido. E tem, por exemplo, não está aqui, mas eu me lembro, é na faixa de $60 o trabalho mensal em Bangladesh, na China, na Índia, acho que no Paquistão. Então, quando recebe o equivalente a $60. Lógico, tem uma moeda desvalorizada na China, $60 de repente é mais do que aqui nos Estados Unidos. Mas é muito pouco, assim, né? A gente em um mês com $60 não ia comprar uma calça jeans, né? Sim. E o mais importante as cenas, por exemplo, chocantes que eu me lembro do filme era ela trabalhando por 14 horas e dormindo em cima das pilhas de calças jeans que ela tinha acabado de fazer, né? Produzindo, né, junto com outras pessoas. Então, esse ponto é um ponto chocante, né? Eu gostei muito de saber, assim, sobre questões trabalhistas, Gabi, que você trouxe para nós, nos enriqueceu para a gente reconhecer o que configura um trabalho escravo, né? Então, a gente tem uma lei brasileira falando sobre a nossa lei, né? Fazendo comparação com aquela perspectiva, porque às vezes, quando a gente fala desse modo, parece que está um pouco distante. A pessoa, quando vê a calça jeans e ela percebe a calça em seu corpo, ela está preocupada no seu conforto, ela está preocupada em que aquela calça seja uma calça durável, ela vai ver se as costuras são bem feitas e têm qualidade, ela vai também eventualmente valorizar o uso de uma marca, se ela tem ali uma marca que, sei lá, todos valorizam, assim, parece muito legal, né, ter uma calça, eu não vou falar nenhuma marca para não incorrer em algum erro aqui,
Mas é bacana a gente levar na roupa, no corpo, uma marca legal. Você tem alguma referência? Gostaria de falar sobre essa questão legal, assim? Tenho sim, Beira. Até também tenho aqui, abri aqui caso eu me esquecesse, né? Mas tem o artigo 149 do nosso Código Penal. Posso até ler aqui, ó, uma parte dele, né? O que é o trabalho em condições análogas ao escravo, que é chamado aqui, o termo correto, ou escravidão contemporânea, tá? Isso. A gente encontra o termo em inglês, né? Modern slaves, né? Slavery. Ó, tá falando assim, então reduzir alguém à condição análoga de escravo quer submetendo a trabalho forçado ou a jornada exaustiva, quer submetendo a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Há enquadramento naquele que impeça a locomoção do trabalhador e confisque documentos do trabalhador, além de também para impedir a fuga, né? Então é maior ainda, claro, se isso for com adolescente ou com questões de diferenças étnicas de cor ou origem, de raça ou origem. Porque assim, a gente vê o trabalho excessivo, eu trabalho demais, gente, eu trabalho às vezes 12 horas por dia, então eu sou escravo. Não, você não é, você está indo para sua casa, você pode né, reclamar, por exemplo, negociar. Por mais que você tenha dificuldade no seu trabalho, o análogo ao escravo, ele realmente ele está sequestrado, ele é refém do trabalho. Tem assim, essa coisa de eles pegarem um documento para a pessoa não conseguir nem fugir, porque sem documento, né, você não consegue comprovar. Tem situações de coerção que tranca a porta quando dorme, né? E fora que a pessoa se vê endividada, assim. Então, ela no começo, provavelmente, tem as situações de que a pessoa realmente, psicologicamente, acredita que ela está culpada por estar ali. E não tem nem coragem de denunciar. Esse é o ponto, né? Porque pega numa baixa autoestima da pessoa, né? Há 3 semanas atrás eu fiz uma palestra mostrando como que crianças estão na cadeia produtiva da indústria de mármore. E aí eu mostrei assim como que uma TV, como que uma cozinha, né? Que tem uma cozinha linda feita de madeira, compensados, né? Vidro. E cada um daqueles elementos tem pessoas por trás. E aí, a descoberta, há alguns anos atrás, de que a família inteira está empenhada na manufatura, mas antes mesmo da manufatura, né, na coleta do mármore. Né? O mármore, ele vem de montanhas, né? E eu mostro, inclusive, nessa palestra, por dentro da montanha vão abrindo um buraco tal que se forma assim um espaço como um grande salão, só que as paredes são paredes de mármore. E ali é feito através da dinamite, né? Eles têm formas perfeitas de tirar o mármore mais inteiro, né? Para que ele possa depois virar um tampo, então tem todo o processo, mas os pequenos resíduos, eles são coletados pelas crianças, então botam a família inteira no processo produtivo. E sendo que essas crianças, o que elas ganham é o seu alimento, né? E às vezes tem a ver com os pais que estão nessa mineração ou não. Às vezes são crianças que estão com uma única condição de sobrevivência ali, sem nem estarem sendo cuidados pelos pais. Então isso a gente vê em filmes, né? Tem
tem essa dimensão sendo colocada em filmes. Até você me comentou de um filme que é mais recente, com o Rodrigo Santoro. Eu não saberia falar o nome do filme. Eu acho que você disse para mim que são 7 guardiães. 7 prisioneiros. Isso. É bem importante ver esse filme. É chocante, assim. Até no começo me fugiu o título do filme que eu estava vendo, aí que eu fui entendendo qual que era a relação. Demonstra bem um provável percurso de um trabalhador que está lá, às vezes, no campo, querendo vir para a cidade trabalhar e ter uma condição melhor de vida, né? Com mais acesso a bens e uma vida melhor. E ele é coagido, né, a trabalhar num ferro velho. Não vou dar spoilers, não se preocupem. E aí mostra bem essa dinâmica de como que a pessoa vai parar nessa situação análogo escravo. E depois mostra do meio para o final até uma perspectiva mais ampla de como que sistemicamente os chefes estão se agrupando, qual que é a relação política disso. Isso que é chocante, né? Esse ponto que você está trazendo é chocante, porque tem muitos países e muitos governos, né, que estão, digamos, embrincados nessa situação, né? Então é toda uma economia reconhecida, vista, inclusive como política, não que seja aceita, né, por nós. Só que é a invisibilidade disso, e a gente está trazendo esse assunto à tona, né? Por quê? Porque quando a gente fala de slow, nós vamos, sobretudo, pensar no processo produtivo visível, visibilizado. Então, quando nós falamos da moda, né, a gente vai ver aí que essa situação acontece na moda, por exemplo, na área de jeans, né? Numa moda em geral, quando a gente olha para cidades como Bangladesh, e aí eu vou querer que você fale sobre o Revolution Day, mas também isso acontece no plantio de algodão, o algodão extensivo, né? Na agricultura, na construção civil, na pesca, no trabalho doméstico e na cadeia produtiva da carne. Então, é por isso que esses relatórios sobre a escravidão moderna se tornou tão importante e a gente está trazendo uma certa visibilidade. Se a gente fizer a referência a Bangladesh e aos acidentes que aconteceram lá, né? Acho que seria legal a gente poder fazer comentários, assim, um comentário rápido sobre um dia emblemático que surgiu para que a gente possa incluir essas pessoas e incluir essa discussão. Sim, até foi quando eu estava pesquisando sobre o trabalho análogo escravo, até como dentro dos estudos da Design ao Vivo, por coincidência, descobri o Fashion Revolution, que saiu no mesmo ano, ou um ano depois da gente começar os estudos. E ali eu achei esses dados, né, sobre Bangladesh, e ali tem o dia que o Fashion Revolution Day faz a menção, é o dia 24 de abril, que é o dia que caiu um prédio que o nome é Rana Plaza, e é um prédio que, pelo que eu sei, tinham várias confecções, todas em condições assim, né? Quando a gente vê na lei ali, local de trabalho degradante, um termo parecido. Não é que nem às vezes eu vou trabalhar no lugar, hoje não veio a faxineira. Não. São lugares, por exemplo, em Bangladesh, daí eu fui aprofundando a pesquisa de questões de internacionais, diz que tem assim muitos lugares com a fiação ruim, com facilidade de poder queimar,
E ali era um prédio que ele não tinha uma estrutura suficiente. E pelo jeito é bem comum, uma estrutura que não aguentava o peso das pessoas e das máquinas. E ele desabou. E aí cerca de 1.200 pessoas ficaram feridas, muitas morreram, e são horríveis as imagens, são horríveis, horríveis, porque tem mãe com criança também, tem adulto que já é horrível de ver essa situação, e tem as crianças, aí uma mãe aqui fica com o coração apertado. Agora tudo mudou, né? Porque você é mãe de uma pequena, né? No período hormonal aqui, que eu penso minha filha em perigo, já me dá uma... Né? Você vê, quando uma criança está em perigo, todas as mães sofrem junto, né? E, enfim, aí esse dia ficou marcado, mas infelizmente não foi só esse dia que aconteceu esse tipo de situação, né? Tem essa situação de ter muitos incêndios, esse fenômeno de ter muitos incêndios lá. Então, uma das questões aí ligadas a Bangladesh é a mortalidade que aconteceu, porque prédios que foram construídos apenas para produção, sem a mínima condição de acolher as pessoas de um modo humano, né? Eu queria trazer para você esse ponto que, dentro do manifesto, é um princípio, tá? Então, um dos primeiros princípios é a humanidade. Nós trazemos as pessoas para um lugar onde nós fazemos as coisas. Como que a gente torna um produto humanizado, né? Fazer com que as pessoas reconheçam que as coisas são parte de nós. Nós temos entre nós um símbolo compartilhado, ou vários símbolos compartilhados, né? E é um encontro, então, de duas pessoas, duas histórias em um mesmo objeto. Se nós trouxermos a calça jeans, né? A gente, ou outro produto, né? Qualquer produto, ali tem a história de quem fez isso e a história de quem vai usá-lo por uma vida inteira ou por um bom tempo. Eu tenho calça jeans de 20 anos aqui. Isso é legal por um lado, né? Isso quer dizer que o meu corpo se manteve semelhante, né, durante esse tempo. Mas o que também é legal é ver que um produto pode ter uma durabilidade longa, né? Mas o que eu estou trazendo aqui é, sobretudo, o ponto de um objeto, calça, mesa, prato, o que for, ele é um espaço de relação entre aquele quem fez e aquele que está utilizando o objeto. E também é um espaço de relação entre o meio ambiente que forneceu esses materiais, e aí como um sistema, né, produziu aquilo, oferece para que a gente transforme o material e utilize o material. Então, o objeto ele é um espaço de relação. E isso é um dos princípios do Slow. Isso é muito bacana, né? Que a gente costuma ver, até pensando em ciclo de vida do produto, né? A gente costuma enxergar ele enquanto consumidor a partir do momento que a gente comprou e foi a usar, né? Mas esquece o antes dele, né? E como você trouxe, a transparência pode trazer assim até mais valor, não no sentido de aumentar o preço, né? Mas a gente de repente criar um vínculo maior com aquele objeto, respeitar ele, né? Cuidar para durar mais, né? E se não puder usar mais, até passar para uma pessoa que você sabe que vai se importar e vai cuidar daquele objeto. Também não como uma forma de um apego doentio, né? Mas de um respeito àquilo que você tem. Até a gente sabe que não tem sido fácil comprar coisas, né? Então, seria muito bacana a gente pensar em não só adquirir mais coisas, mas em valorizar de fato aquilo que a gente tem, né? Aí você está trazendo, né, como que a gente inclui
todos os seres, né, que estão fazendo parte daquilo, né, e como eu tenho valor e respeito por isso, né. Então, isso é uma característica do slow. Em geral, daí, aqui a gente está trazendo, é um diálogo, né, entre aqueles que produzem e aqueles que consomem. Então, nós como consumidores, nós somos chamados a uma atenção, a uma reflexão e a uma mudança de atitude interna. Essa é uma mudança de atitude que a gente pode ter agora, a partir de agora. A água que eu tomo, eu entendo, eu valorizo. Ela tem um tempo e ela tem um ciclo. E a gente mal acompanha isso. A gente reclama da chuva, a gente reclama das coisas. E a gente não entende que a natureza está simplesmente sendo, né? Então, essa transparência de a gente reconhecer as partes e nos conectarmos, né, com essa natureza, esse social que faz parte da nossa vida, nos modifica como pessoas, nos enriquece como pessoas, né? Eu traria mais um ponto que faz parte do slow, que a gente pode estar comentando, né? Que é produzir menos melhor e menos. Esse é um outro desses princípios do manifesto. Nós com isso evitamos a obsolescência. Quantas vezes, né, que a gente compra por impulso alguma coisa e sem nem necessitar. E eventualmente a gente acaba utilizando aquele objeto muito menos do que ele proporciona, muito menos. Então, se a gente tem menos, a gente vai utilizar melhor os objetos que a gente tem. Ao mesmo tempo, isso traz uma ética e uma moral, né? Evita o abuso dos recursos, evita também a necessidade de reciclar, porque quanto mais se consome, mais se produz. E esse é um ciclo que não está fazendo bem para o planeta. Então, dentro da perspectiva do slow, a gente refletir sobre aquilo que temos, aquilo que utilizamos e que é útil para nós. E tudo bem, a Gabi já até comentou, se não for mais útil para nós, a gente pode sentir se isso é útil para alguém. E existem vários modos de a gente circular o objeto. Mas antes da próxima compra, a gente pode pensar, será que eu preciso realmente disso? Então, esse é um ponto, que é um ponto de consumo e de uma atitude interna, mental, como consumidor. E para aqueles que estão produzindo, né, a reflexão sobre ter uma qualidade tal que permite que a gente amplie o tempo desse produto, o tempo de uso, né? Então, aí tem tecnologias sustentáveis, né? Tem uma simplicidade dentro disso. E tem um compromisso com com a dimensão dessas coisas, né? E, bom, a questão da obsolescência com a moda é um grande paradoxo, né? Eu acho, B. Porque a gente tem a moda para acontecer como moda, essa coisa de ciclo de estilo, né? Então, antes de acontecer isso, a gente falava que era vestuário, indumentária. Quando passa a ter troca de estilo, passa a existir moda. Então, né, acho que a grande questão da moda é, às vezes aquela roupa me serve, mas aquele estilo não dá mais para mim, entre aspas, né? E a gente pode ser a pessoa mais consciente do planeta, mas em algum momento o nosso gosto pode mudar, né? A gente passar a enxergar ele como obsoleto, que seria a obsolescência percebida ou psicológica, né? Sim, sim. E fora isso, tem essa dinâmica do fast fashion que propõe obsolescência programada, ou seja, uma roupa ela vai durar ali 3, 4 lavagens, né? E a ideia é que você consuma e consuma e consuma e troque e não repita. A gente que acha que é ridículo repetir roupa, por exemplo, né?
ou usar muitas vezes a mesma roupa. E eu acredito que a nova elegância é você usar a mesma roupa, né? Eu, por exemplo, eu não ligava muito para a princesa da Inglaterra, Kate Middleton. Eu sou ruim de nome de celebridade, gente. Até... Não, é também bobagem isso, né? Mas é a princesa lá. É a princesa. E até falando com as minhas alunos da PUC, né? E eu falei, nossa, ela é muito elegante, porque ela repete roupa. Uma das pessoas com mais dinheiro e poder do mundo, ela repete a roupa dela. Então, passei a admirar. Isso é que é elegância. Várias mulheres deveriam segui-la de fato, sim. Não querendo ser princesa, mas sabendo que não há nada de errado em repetir uma roupa, né? E eu acho que um ponto legal também poderia ser pensar que, já que a moda muda o estilo, de repente eu posso guardar alguma peça por alguns anos, com uma boa manutenção ali, sem usar. E aí, quando mudar a moda, eu volto a usar aquela peça, porque ela vai estar ali, né, sendo mais atualizada. Então, eu tenho um casaco da minha mãe, por exemplo, de lã mesmo, preto, que é dos anos 80, e ele agora está voltando essa silhueta que a gente chama de Y invertido, ou Y, que é o ombro maior, né? E eu já adorava aquele casaco, que aquela lã maravilhosa, aquele casaco perfeito, não parece que foi feito para... E até a Cecília, ou se eu tiver neta ainda para minha neta, ou neto. Sim. E eu só abri ali, fiz uma cirurgia nele, tirei a ombreira que eu achava demais para mim, mas deixei ainda aquela modelagem ampla e estou usando. Então, a gente pode trabalhar essa obsolescência percebida de um modo mais saudável, ou guardando para usar no futuro, ou customizando com alguma pessoa que sabe costurar, ou você mesmo, né, fazendo você mesmo. Que é uma delícia, aliás, né? Eu adoro costurar, eu adoro. Isso sim é ser moderno. É verdade, vai mais ainda. Ou ainda num espaço que se propõe a estimular a circulação de fato, um brechó que proponha isso, né? Assim, eu acho que já tem muitos indo para essa pegada, assim, agregando a busca de brechó por sustentabilidade. Então, acho que dá para pensar assim, né? E a obsolescência técnica é um jeito de cuidar. Acho que a gente pensar em como lavar melhor as roupas, né? Será que eu preciso lavar essa roupa tanto? Né? Até na Universidade Federal, ali o Núcleo de Design e Sustentabilidade, onde eu fiz o meu doutorado com o professor Aguinaldo, eles fizeram uma pesquisa sobre a cultura de lavar roupa, né? E quem quiser procurar, dá para a gente trocar algumas ideias ali pelo link desse programa na Rádio Cultura ou pelo espaço do Design ao Vivo, mas dá para se notar por aquelas pesquisas que as pessoas lavam roupa muito mais por hábito do que por necessidade, às vezes. Então, às vezes tem uma sujeirinha que a gente consegue tirar com um pano, né? Ó, caiu uma gordura, gente, na hora já vai lá, pega um sabão que você tem em casa, líquido, já coloca em cima com uma água, passa um paninho para não manchar, que gordura é difícil de tirar. Uhum. Ainda tem, né, utilizar o sol, né? Nós estamos em Curitiba, para quem não sabe, às vezes é uma região que não tem sol. Mas quando a gente tem o sol, a gente pode botar a roupa no sol, e que é um excelente despoluidor, né? Outra coisa é lavar a roupa com aquelas esferas de cerâmica que faria com que a água, a partir da nossa lavagem, não vai ser necessária ser tratada, né? Então, a gente não estaria poluindo nossas águas cinzas, por exemplo. Tem uma série de coisas mesmo que faz a gente conservar a roupa, né? Não usar o hábito de usar amaciante, né?
O amaciante, ele estraga o elastano, né? Então, tem gente que quer tudo super cheiroso. Cheiro não significa que tá limpo, né, gente? E outra, lavar pouco a roupa não significa ser anti-higiênico, né? Mas aí, então, às vezes você usa um monte de amaciante ali para ter um negócio cheirosinho, isso aí também tá poluindo o rio e tá estragando, e tá diminuindo a vida do teu biquíni, da tua blusa que tem elastano, né? Então, dá para a gente pesquisar para diminuir, para aumentar a durabilidade das nossas peças e diminuir a obsolescência, que é quando a coisa se torna não utilizável, né? Porque rasgou, porque furou. Tem vários caminhos aí, né? Que até quando a gente vai estudar, né? A Design ao Vivo tem cursos para isso e tem caminhos assim que a gente não tem a resposta pronta, mas tem caminhos de pesquisa para saber a melhor solução para essas questões, né? E são caminhos bem criativos. Eu ainda traria mais uma perspectiva aí dentro da questão do que é feito à mão, né? E a valorizar essas mãos, né? Parece que a gente tem uma tendência a fazer uma diferença entre aquilo que é projetado, planejado, que é o design, né? Parece, e aquilo que é feito à mão, tá? Porque quando a gente tem algo feito à mão, ele está muito mais próximo a cada peça ser uma peça única, né? Porque o artesão, a costureira, as pessoas que trabalham com a mão e não a máquina fazendo alguma coisa, né? Vai sempre trazer um diferencial. Além disso, tem um aspecto do que é típico de cada região. Isso é bonito, né? Quando a gente vê as lãs que vêm do Rio Grande do Sul, porque ali tem ovelhas e tem lã original, né? Ou aqui da região do Paraná. Ou quando a gente vê algo que é típico da região do Nordeste, por exemplo, o algodão que é plantado naquela região. Então a gente vai começar a valorizar regionalmente, né, aquilo que tem a ver com a região. E isso vai trazer uma visibilidade sobre materiais, uma estética e as mãos que fizeram aquele trabalho. Quando a gente pensa em algodão, por exemplo, o algodão, a primeira colheita do algodão, ela começa há 6 meses, mas uma produção de algodão, ela pode ser colhida por vários anos, desde que ela tenha uma produção agroecológica. Aí eu já estou trazendo a perspectiva ambiental em relação à proveniência do algodão, né? Se a gente tem um algodão orgânico, esse algodão pode durar muitos anos. E por outro lado, nós temos regiões do país que são propícias para o algodão orgânico, ou uma produção que ela seja isenta de agrotóxicos ou de toxicidade, né? Isso significa muita coisa, né, Gabi? Porque significa que aquela produção não intoxicou a água local, não me intoxica quando eu utilizo uma roupa feita de algodão orgânico. Eu até tenho aqui um sofá atrás, ele é feito de algodão orgânico sem tingimento, esse sofá. Então, olha como dá diferença, né? Uma peça que é feita com uma matéria-prima totalmente natural e que ela não é invasiva, agressiva, nem as pessoas e nem o meio ambiente, né? Esse grupo de plantio de algodão, por exemplo, eles são uma cooperativa e eles trabalham com amor à sua terra. O solo é preservado porque não está utilizando agrotóxico. E eles sabem que ali eles podem ter uma colheita de ano após ano sem exaurir o solo. Diferente de uma produção de algodão extensiva, né, em outras partes do nosso país ou mesmo de outras regiões do mundo,
na China, na Índia, né, que tipicamente tem produção de algodão, na Rússia, mas tem até uma história verídica, né, que pode ser vista por um documentário chamado O Mar de Aral, que vai contar como que as águas do Mar de Aral foram transferidas para o plantio de algodão e isso exauriu aquele mar. E esse mar secou. Então parece que a gente tem essa perspectiva ambiental a cada roupa, a cada objeto que a gente está utilizando. Então, uma das frases do manifesto é assim: a minha riqueza é inimitável. Ou seja, cada objeto, cada roupa e o modo como eu utilizo, ninguém consegue imitar. Então, essa é uma perspectiva slow. Isso, né? Sim. A questão da proximidade do local e da sazonalidade natural das coisas, né? Do tempo E da cultura natural. local, o modo, a estética que surge a partir, né, Sim. daquele local. Sim, eu achei fantástico quando eu conheci a história do Slow por você, né? Já tinha escutado nas aulas do Design ao Vivo, mas ouvi o seu programa, né, do sábado passado. E essa relação com o tempo das coisas, né, que começa lá com o Carlo Petrini, se eu não me engano, né, explorando a questão da alimentação. E o orgânico, ele mostra isso para a gente, né, que tudo tem o seu tempo. A gente, quem vai na feira de orgânico, né, ou compra alimento orgânico, sabe que tem vezes que não vai ter tal fruta. E a vida artificial, cheia de agrotóxico, nos diz o contrário. Você pode ter o alimento que você quiser, basta pagar e no mercado quando quiser, mas não. Né? Tem a época certa da mimosa, tem a época certa do tomate, tem vezes que mesmo na época certa as mudanças, né, do tempo não vão deixar aquele tomate vir, o sabor vai mudar. Né? O vinho, quem tem o hábito de tomar vinho, que é sempre o mesmo sabor, para ele ser sempre igual, tem que ter muita coisa artificial ali, porque a cada estação tem condições de tempo diferente, que vão dar um terroir diferente, um sabor diferente, ou leite, né? Acho que a gente comentou até nas aulas, você comentou nas aulas do design. Tem leite que tem vezes que vai ser mais gordo ou mais magro, dependendo do pasto daquela vaca, né? Sim. E na moda, se a gente tiver um slow fashion de verdade, ele também vai acompanhar isso, né? Então, o que eu tenho de materiais aqui em volta? Provavelmente, em lugares mais frios, vai ter materiais para isso, né? Provavelmente, em lugares mais quentes também vai ter. Vai ter aquelas culturas ou comunidades tradicionais que sabem mexer com esses materiais, né? Até você, né, Bernadette? Esse sofá provavelmente foi o seu sofá? Uhum, uhum. Eu tenho várias, eu tenho uma, né, eu produzi muito design de estofado, mais de 180 peças. Então, algumas eu tenho resgatado, sabe? Ou seja com algodão, ou seja com o vime, que é uma matéria-prima local, né? Ou com bambu. Então, a gente tem várias formas de valorizar as matérias-primas locais e evitar ter que consumir uma matéria-prima que venha lá do outro lado do mundo e que utilize muito CO2, transporte, ou seja, a gente vai acabar não apenas encarecendo a peça, mas deixando um impacto negativo para o meio ambiente. Então, tudo que a gente puder fazer da própria região, melhor. Ou nada impede que o designer vá trabalhar em outras regiões, né? Como muitas vezes eu fui em Belém ou no Nordeste,
ou aqui no interior, entre Paraná e São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, a gente vai valorizar aquilo que tem local, né? E vai trazer um valor sem impor uma outra cultura, e sim trabalhar com aquilo que é natural daquela região, né? Eu acredito assim, que a estética ela vai surgir pela ética, né? Nossa, isso era uma coisa, imagina, da minha faculdade. Na época que eu estudava, a gente tinha disciplina de ética, né? E como que surge, né, estética com ética juntos, né? Mas a gente tem, assim, um finalzinho, assim, você pode falar uma fala bem rápida. Nós já estamos acabando e na semana que vem eu vou abordar com o Luan Valotto as questões relativas à obtenção de matéria-prima, matérias-primas naturais, tingimentos naturais, e coisas lindas que o Luan Valotto tem feito dentro dessa perspectiva slow. Sim, eu achei lindo isso que você falou da estética. A ética surge pela estética. Eu acho que designers que estão começando, ouvindo, pessoas que querem criar e estão ouvindo isso agora, ou vendo, podem fazer as suas pesquisas, né? Até da questão ancestral, do contexto que você está trabalhando. De repente, ali você vai descobrir materiais, modos, técnicas de trabalho que são extremamente ricas e você, criador e designer, pode entrar com a sua visão talvez mais contemporânea, de uma estética mais contemporânea e trabalhar junto, né? Que o Luan vai saber falar disso muito bem, ele tem um trabalho muito lindo sobre isso. E acho que essa é uma discussão super importante, cada vez mais, porque eu acho que as pessoas estão se acelerando no consumo, eu tenho visto isso, e espero que prevaleça o estar presente, o consumir com mais consciência de fato, né? Então, agradeço. Com responsabilidade, né, Gabi? Responsabilidade. Acho que a palavra consciência ficou meio mística, né? Misteriosa, né? No consumo consciente. É responsabilidade, olhar, eu preciso mesmo disso, ou eu estou me comparando a alguém, eu estou querendo criar uma felicidade que não existe. Eu preciso, então eu vou escolher melhor, eu vou comprar conversando, entendendo de onde veio, né? Também não é para ter culpa, é para ter um prazer ainda maior. Um valor maior, né? Então eu vou finalizando, agradeço muito, uma conversa gostosa contigo, né? Um grande prazer, a gente se identifica, né? É muito gostoso. A todos que estão presentes e todos que vierem escutar, que possam se interessar pelo slow, um estilo de vida diferente. Beijo! Beijo, obrigada. Beijão.